poder de realizar milagres, como transformar sua vara em serpente e tornar sua mão leprosa e depois curar. A história de Moisés tem início em um período sombrio para os hebreus. Após a morte de José, o povo de Israel continuou a crescer no Egito. Por volta de 1526 a.C., um novo faraó que não conhecia José assumiu o trono e passou a temer o poder numérico dos hebreus. Para controlar essa população, ele os escravizou e impôs trabalhos forçados, em construções como as cidades de Pitom e Ramessés, no nordeste do delta do Nilo. Além disso, ordenou que todos os meninos hebreus recém-nascidos fossem mortos. Foi nesse contexto que nasceu Moisés, da tribo de Levi. Sua mãe, Joquebede, o escondeu por 3 meses. Quando não pôde mais escondê-lo, preparou um cesto de junco, o revestiu com betume e breu e o colocou entre os juncos do rio Nilo. A filha do faraó o encontrou, teve compaixão e o adotou como seu filho, chamando-o de Moisés, que significa tirado das águas. Criado com status de príncipe egípcio, Moisés recebeu educação e formação na corte, mas nunca esqueceu suas origens hebraicas. Por volta de 1486 a.C., aos 40 anos, Atos 7:23, viu um egípcio espancando um hebreu e, movido por compaixão, matou o agressor. Quando percebeu que o assassinato se tornara conhecido, fugiu do Egito rumo ao deserto de Midian, localizado a leste da península do Sinai, no território que hoje pertence à Arábia Saudita. Ali, Moisés encontrou abrigo na casa de Jetro, sacerdote de Midian, e se casou com Zípora, uma das filhas de Jetro. Trabalhou como pastor por 40 anos, guiando rebanhos pelas terras áridas entre o Monte Horebe e o deserto. Com 80 anos de idade, enquanto pastoreava o rebanho de seu sogro, Moisés chegou ao Monte Horebe, também conhecido como Monte Sinai. Foi ali que teve um encontro que mudaria sua vida e a história de seu povo. Deus apareceu a ele numa sarça ardente que queimava sem se consumir. Do meio da chama, Deus o chamou pelo nome e o comissionou para uma missão grandiosa: libertar os filhos de Israel da escravidão no Egito. Temeroso e inseguro, Moisés apresentou diversas objeções. Não sabia falar bem, não sabia como convencer o povo ou o faraó. Deus, então, prometeu estar com ele e enviou seu irmão Arão como porta-voz. Como sinal de sua autoridade divina, Deus deu a Moisés o poder de realizar milagres, como transformar sua vara em serpente e tornar sua mão leprosa e depois curada. Moisés então deixou Midian com sua família e retornou ao Egito. No caminho, teve um encontro misterioso com o Senhor, que quase lhe tirou a vida, mas foi poupado após Zípora circuncidar seu filho, reafirmando a aliança com Deus. De volta ao Egito, Moisés e Arão foram até o palácio e anunciaram ao faraó, possivelmente Ramsés II ou Tutmés III, segundo teorias cronológicas, a ordem de Deus: deixa o meu povo ir. O faraó se recusou e, em vez disso, tornou o trabalho dos hebreus ainda mais pesado. O povo se voltou contra Moisés, mas Deus renovou sua promessa de libertação. Então, começaram as 10 pragas que Deus enviou ao Egito como juízo: água transformada em sangue, rãs, piolhos, moscas, peste no gado, úlceras, chuva de pedras, granizo, gafanhotos, trevas e, por fim, a morte dos primogênitos. Essas pragas atingiram todo o Egito, mas poupavam os israelitas. Antes da última praga, Deus instituiu a Páscoa, uma celebração na qual cada família israelita deveria sacrificar um cordeiro e marcar os umbrais das portas com seu sangue. Quando o anjo da morte passou pelo Egito, matou os primogênitos egípcios, inclusive o filho do faraó, mas passou por cima das casas marcadas. Por volta de 1446 a.C., com o coração partido, o faraó finalmente permitiu que os hebreus partissem. Cerca de 600 mil homens, além de mulheres, crianças e animais, saíram do Egito. Essa multidão, guiada por Moisés,
partiu de Ramessés e seguiu rumo a Sucote, depois a Etã, na direção do deserto. Deus os guiava de dia com uma coluna de nuvem e de noite com uma coluna de fogo. Porém, o faraó mudou de ideia e enviou seu exército para persegui-los. O povo se viu encurralado entre o Mar Vermelho e os egípcios. Mas Deus ordenou a Moisés que estendesse sua vara sobre o mar e as águas se abriram. Os israelitas atravessaram o mar a seco. Quando os egípcios tentaram seguir o mesmo caminho, as águas se fecharam sobre eles, afogando todo o exército. A vitória foi completa. Moisés e o povo celebraram com cânticos e louvor a Deus. Estavam finalmente livres. Após a dramática travessia do Mar Vermelho, ocorrida por volta de 1446 a.C., Moisés guiou o povo de Israel rumo ao deserto, iniciando uma jornada que seria marcada por milagres, dificuldades, aprendizados e uma nova aliança com Deus. Saindo da margem oriental do mar, os israelitas seguiram para o deserto de Sur, onde, após 3 dias de marcha sem encontrar água, chegaram a Mara. Lá, encontraram águas amargas, que Moisés tornou potáveis após clamar a Deus, que lhe mostrou um pedaço de madeira para lançar nas águas. Continuaram então até Elim, onde encontraram 12 fontes de água e 70 palmeiras. Um raro e bem-vindo descanso no meio do ambiente árido. De Elim, seguiram para o deserto de Sim, entre Elim e o Sinai, no 2º mês após a saída do Egito. Já começavam a reclamar da fome, lembrando dos tempos em que tinham carne e pão no Egito, mesmo que em meio à escravidão. Deus então enviou o maná, alimento que caía do céu como orvalho, e codornizes, aves que apareciam à tarde para que o povo tivesse carne. Essas provisões milagrosas acompanhariam os israelitas por 40 anos no deserto. Deus também instruiu que o maná fosse recolhido diariamente, exceto no 7º dia, o sábado, instituindo ali a prática do descanso semanal como parte do relacionamento com ele. Continuando a jornada, chegaram a Refidim, onde novamente não havia água. Mais uma vez, o povo murmurou e acusou Moisés de trazê-los para morrer de sede. Deus então mandou Moisés ferir uma rocha no monte Horebe, de onde brotou água para saciar todo o povo. Em Refidim também ocorreu a primeira batalha contra os amalequitas. Moisés subiu um monte com o cajado de Deus em mãos, e enquanto mantinha os braços erguidos, Israel vencia. Quando se cansava, Arão e Hur o ajudavam a manter os braços levantados. Assim, Josué liderou os israelitas na vitória. Pouco tempo depois, Jetro, sogro de Moisés, veio ao encontro do povo e aconselhou Moisés a nomear líderes entre os israelitas para julgar as causas mais simples, enquanto ele cuidaria apenas das mais difíceis. Esse conselho foi seguido e ajudou a organizar melhor o povo, que agora já se aproximava de cerca de 2 milhões de pessoas, considerando homens, mulheres e crianças. Finalmente, no 3º mês após a saída do Egito, os israelitas chegaram ao pé do Monte Sinai, também chamado Horebe, localizado possivelmente na região sul da península do Sinai. Acamparam ali e foi nesse lugar que um dos momentos mais significativos da história bíblica aconteceu: a aliança entre Deus e Israel. Moisés subiu ao monte, onde Deus falou com ele e propôs um pacto. Se o povo obedecesse à sua voz e guardasse a aliança, seria para ele um povo especial, um reino de sacerdotes e uma nação santa. O povo, unânime, respondeu que faria tudo o que o Senhor dissesse. Deus então ordenou que o povo se preparasse, se purificasse e não se aproximasse do monte por 3 dias. No 3º dia, o Sinai fumegava, relâmpagos cruzavam o céu, trovões ressoavam e o som de trombetas crescia. Deus havia descido sobre o monte. Moisés subiu, sozinho, e ali recebeu os 10 mandamentos, escritos pelo dedo de Deus em tábuas de pedra. Os mandamentos estabeleciam a base moral e espiritual da aliança: adoração exclusiva ao Senhor, respeito ao nome de Deus, observância do sábado, honra aos pais, proibição de assassinato, adultério, roubo,
falso testemunho e cobiça. Mas enquanto Moisés permanecia 40 dias e noites no monte, o povo ficou impaciente. Com medo de que Moisés tivesse morrido, pediram a Arão que fizesse um Deus para guiá-los. Arão, pressionado, recolheu brincos de ouro e moldou um bezerro, dizendo: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. O povo celebrou com danças, festas e sacrifícios diante da imagem. No alto do monte, Deus revelou a Moisés o pecado do povo e ameaçou destruí-los, propondo reiniciar tudo a partir de Moisés. Porém, Moisés intercedeu, apelando à promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Descendo do monte, Moisés viu o povo em idolatria. Cheio de indignação, quebrou as tábuas da lei aos pés do monte e destruiu o bezerro de ouro, moendo-o até virar pó. Repreendeu Arão e ordenou que os levitas punissem os rebeldes. 3.000 homens morreram naquele dia. Depois Moisés voltou a interceder pelo povo, oferecendo até sua própria vida como sacrifício. Deus ouviu, perdoou, mas declarou que não subiria com eles no meio do povo, por causa de sua rigidez de coração. Moisés então armou uma tenda fora do acampamento para buscar a Deus, e ali falava com o Senhor como um homem fala com seu amigo. Implorou que a presença de Deus continuasse com eles, e Deus renovou sua promessa. Moisés pediu ainda para ver a glória divina. Deus respondeu que nenhum homem poderia ver sua face e viver, mas permitiu que Moisés visse suas costas, abrigando-o na fenda de uma rocha. Novas tábuas foram esculpidas, e Moisés subiu outra vez ao Sinai, onde permaneceu mais 40 dias. Recebeu novamente a lei, além de instruções detalhadas sobre o tabernáculo, uma tenda sagrada onde Deus habitaria no meio de seu povo. O povo, agora arrependido, ofertou com generosidade ouro, prata, tecidos, peles e madeira para a construção do tabernáculo. Artífices como Bezalel e Aholiabe foram capacitados por Deus para executar o trabalho com excelência. O tabernáculo foi erguido e consagrado, assim como os sacerdotes. A glória do Senhor encheu a tenda, a ponto de Moisés não poder entrar. A nuvem que cobria o tabernáculo passaria a indicar quando o povo deveria partir ou acampar. Deus agora habitava entre eles, guiando cada passo. Com a aliança restaurada e a lei estabelecida, o povo estava pronto para seguir rumo à terra prometida. Uma jornada que ainda traria muitos desafios, mas agora com uma identidade renovada. O povo de Deus, conduzido por sua presença. Após cerca de 1 ano no Monte Sinai, onde receberam leis e instruções divinas, os israelitas partiram rumo à terra prometida por volta de 1445 a.C. Nesse período, o tabernáculo foi erguido, a aliança com Deus renovada e os levitas separados para o serviço sacerdotal. Um censo contou cerca de 603.550 homens em idade militar, sugerindo uma população superior a 2 milhões. Saindo do Sinai, a jornada seguiu até Cádiz Barneia, no deserto de Parã, ao sul de Canaã. Nesse trajeto, o povo enfrentou episódios de rebelião e punição divina, como em Taberá, Quibrote Hataavá e Azerote. Em Cádiz, Moisés enviou 12 espias para explorar Canaã, de onde retornaram após 40 dias, percorrendo desde o Neguebe até Reobe, ao norte. Apesar dos relatos sobre a fertilidade da terra, o povo se recusou a avançar por medo dos habitantes, sendo então condenado a vagar 40 anos no deserto. Continuando pelo deserto, passaram novamente por Cádiz, onde Moisés desobedeceu a Deus ao ferir a rocha, perdendo o direito de entrar na terra prometida. A rebelião de Corá ocorreu nesse mesmo período. Israel então contornou Edom e avançou ao leste de Canaã, enfrentando e derrotando os reis amorreus Seom e Og, conquistando terras entre os rios Arnon e Jaboque até Bazã, que foram dadas às tribos de Ruben, Gade e metade de Manassés.
Por fim, acamparam nas planícies de Moabe, junto ao rio Jordão, em frente a Jericó. Ali enfrentaram a última grande crise com o episódio de Baal-Peor. Moisés, com 120 anos, subiu ao monte Nebo, viu a terra prometida e morreu. Josué assumiu a liderança e preparou o povo para cruzar o Jordão e conquistar Canaã. Moisés é uma das figuras mais emblemáticas da história bíblica, conhecido por libertar os hebreus da escravidão egípcia, atravessar o Mar Vermelho e receber os 10 mandamentos no Monte Sinai. Mas além dos relatos mais populares, há muitos detalhes pouco conhecidos que revelam aspectos surpreendentes de sua vida, seu caráter e sua missão. Essas curiosidades nos ajudam a compreender melhor não apenas o líder de Israel, mas também o homem que lutou, errou e se entregou por completo ao chamado divino. Para começar, o próprio nome Moisés carrega um simbolismo interessante. Muitas pessoas pensam que o nome foi dado apenas por Faraó ao ser retirado das águas, mas há um detalhe histórico e linguístico importante. O nome vem do termo egípcio Mesu, que significa nascido de ou filho de, como nos nomes Tutmoses ou Ramessés. A tradição hebraica reinterpretou esse nome a partir do verbo machá, que significa tirar, conectando-o diretamente à forma como foi salvo das águas do Nilo. Essa fusão entre o significado egípcio e o hebraico já mostra como Moisés vivia entre dois mundos, o da realeza do Egito e o do povo hebreu oprimido. Antes de seguirmos com as curiosidades, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Outra curiosidade envolve o cajado de Moisés. Usado para realizar os milagres diante de Faraó, abrir o Mar Vermelho e fazer sair água da rocha, esse cajado tem uma história anterior à sarça ardente. Segundo tradições judaicas extrabíblicas, o cajado era uma relíquia antiga que pertencia a Jetro, sogro de Moisés, e era considerado sagrado. Algumas fontes rabínicas dizem que o cajado havia sido passado desde Adão, carregando simbolismo e poder ao longo das gerações. Isso o torna não apenas uma ferramenta, mas um elo simbólico com a história sagrada. Quando Moisés retornou do deserto de Midian ao Egito, levou consigo sua esposa Zípora e seus filhos. No caminho, porém, ocorre uma cena enigmática e pouco comentada. Em Êxodo 4, 24, 26, o texto diz que o Senhor procurou matar Moisés. O motivo não é claramente explicado, mas o contexto sugere que seu filho ainda não havia sido circuncidado, quebrando a aliança que Deus havia estabelecido com Abraão. Zípora, então, realiza a circuncisão às pressas e, em um gesto dramático, toca os pés de Moisés com o prepúcio da criança, aplacando a ira divina. Esse evento mostra como até mesmo Moisés, o grande líder, foi confrontado por Deus por negligenciar um mandamento crucial e como sua esposa teve papel vital em sua sobrevivência e missão. Outra curiosidade pouco discutida é que, apesar da importância de Moisés, seus 2 filhos, Gerson e Eliezer, não assumiram papéis de destaque entre o povo de Israel. Diferente de líderes posteriores, cujos filhos herdavam autoridade espiritual ou política, os filhos de Moisés permanecem quase invisíveis no relato bíblico. Isso reforça a ideia de que o chamado e a liderança entre o povo de Deus não eram herdados por linhagem, mas conferidos diretamente por Deus. Moisés foi educado no palácio de Faraó e, segundo Atos 7:22, aprendeu toda a sabedoria dos egípcios. Isso significa que teve acesso às melhores escolas, às ciências, matemática, astronomia, arquitetura e até medicina do tempo. Tal educação talvez explique por que Moisés foi capaz de organizar um povo tão numeroso com tanta precisão, desde o sistema judicial até o acampamento em torno do tabernáculo. Ao mesmo tempo, essa formação reforça como Deus pode usar talentos seculares para propósitos espirituais. Um aspecto físico interessante aparece após Moisés descer do Monte Sinai
com as tábuas da lei. O texto de Êxodo 34, 29 e 35 relata que seu rosto resplandecia por ter falado com Deus, a ponto de os israelitas temerem aproximar-se. Ele passou a usar um véu no rosto ao lidar com o povo, removendo-o apenas para entrar na presença divina. Esse fenômeno tornou-se um símbolo do impacto direto da glória de Deus sobre o ser humano e também uma forma de preservar a reverência do povo à autoridade espiritual que Moisés representava. Poucos se lembram de que Moisés também era poeta e compositor. Ele escreveu o Cântico de Moisés, registrado em Deuteronômio 32, uma canção que mistura louvor, advertência e profecia. O cântico era uma forma de memorizar a aliança e alertar o povo contra a desobediência, servindo como um testemunho eterno da fidelidade divina e da necessidade de se manter firme na aliança. Um detalhe surpreendente aparece no Novo Testamento, em Judas 1:9, onde é mencionado que o arcanjo Miguel disputou com o diabo o corpo de Moisés após sua morte. Não há muitos detalhes sobre esse evento, mas ele foi preservado na tradição judaica e aparece brevemente nesse livro. Essa cena misteriosa reforça a singularidade da morte de Moisés, que foi sepultado pelo próprio Deus em local desconhecido. Embora tenha sido proibido de entrar na Terra Prometida devido a um ato de desobediência, Moisés apareceu centenas de anos depois ao lado de Elias durante a transfiguração de Jesus no monte, conforme registrado nos Evangelhos. Esse momento confirma que, embora sua jornada terrena tenha terminado no deserto, seu papel espiritual não havia cessado. Ele continua sendo um símbolo de mediação, lei e revelação divina. Por fim, Moisés é descrito em Números 12:3 como o homem mais manso da terra. Isso é notável, considerando que liderava uma nação rebelde e, em muitos momentos, expressava ira ou frustração. Mas a mansidão bíblica não é fraqueza, e sim domínio próprio e dependência de Deus. Moisés intercedia constantemente pelo povo, mesmo após rebeliões graves, mostrando um coração de pastor que espelhava a paciência divina. Os Sumérios foram uma das primeiras grandes civilizações da humanidade, surgindo por volta de 3100 a.C., na região da Mesopotâmia, onde hoje fica o sul do Iraque. Essa sociedade foi formada por várias cidades e estados independentes, como Ur, Uruk, Eridu e Lagash. Cada uma era governada por um líder com autoridade religiosa e militar, o que criava um equilíbrio entre fé e poder político. Entre suas maiores contribuições para a história estão a invenção da escritura cuneiforme, o desenvolvimento da roda, técnicas de irrigação para a agricultura e os primeiros códigos legais. O comércio com povos distantes, como os da Anatólia e do Vale do Indo, mostrou como os sumérios estavam conectados com outras culturas, mesmo em tempos tão antigos. Culturalmente, deixaram um legado rico em mitos, poesia e conhecimento astronômico. A queda dos sumérios começou por volta de 2300 a.C., quando Sargão de Acádia conquistou suas principais cidades e estabeleceu o Império Acádio, o primeiro império unificado da história. Essa dominação minou a autonomia das cidades-estados da Suméria e centralizou o poder sob domínio acádio. Mesmo assim, os sumérios continuaram influentes culturalmente, mantendo uma escrita, a religião e a administração. Após o colapso do Império Acádio por volta de 2150 a.C., em meio a revoltas internas e invasões de povos como os Gutis, os sumérios tentaram o renascimento sob a terceira dinastia de Ur. Essa fase viu avanços na arte, na arquitetura e na administração, mas foi marcada por desafios crescentes. O esgotamento do solo devido à irrigação excessiva causou a salinização, o que reduziu drasticamente a produtividade agrícola. Mudanças climáticas levaram à escassez de chuvas, agravando crises alimentares. O conflito constante com povos vizinhos, como os Elamitas e os Amoritas, enfraqueceram ainda mais a região. Entre 2000 e 1900 a.C., uma série de invasões e fragmentação política resultaram na queda definitiva da Suméria como uma entidade política. O Império Acádio é lembrado como o primeiro império verdadeiramente unificado da história humana.
Surgiu por volta de 2334 a.C., quando Sargão de Acádia, um líder militar de origem humilde, derrotou os reis sumérios e consolidou sob o seu comando as diversas cidades e estados da Mesopotâmia. Ele estabeleceu a capital em Acádia, criando um modelo centralizado de governo com administrações regionais controladas por governantes leais ao imperador. Esse sistema permitiu que o império se expandisse de forma impressionante, alcançando a Síria ao norte e a região do Golfo Pérsico ao sul. Sargão e seus sucessores não apenas unificaram povos distintos, mas também incentivaram a padronização da escrita cuneiforme, a centralização econômica e a produção de uma identidade cultural imperial, algo inédito na época. Essa integração trouxe prosperidade, comércio intenso e avanços na engenharia e na administração pública. A influência acádia se espalhou por todo o Crescente Fértil, servindo como base para impérios que surgiriam mais tarde, como os babilônios e os assírios. No entanto, o império começou a enfraquecer após a morte de Naram-Sin, neto de Sargão. Durante seu reinado, ele se autoproclamou Deus dos quatro cantos do mundo, o que causou forte resistência interna, especialmente entre os sacerdotes e a elite suméria, que viam isso como uma blasfêmia. Ao mesmo tempo, o império enfrentava desafios externos, invasões constantes dos Gutes, um povo vindo da fronteira dos Zagros, começaram a desestabilizar as fronteiras. A economia foi profundamente abalada por uma severa mudança climática. Por volta de 2200 a.C., registros indicam uma grande seca que durou décadas. Esse colapso climático causou o fracasso das colheitas, provocou migrações em massas e gerou fome em larga escala. O império, já fragilizado por disputas internas e instabilidade política, não conseguiu conter os Gutes, que tomaram a capital e puseram fim ao domínio acádio por volta de 2150 a.C. Mesmo com seu fim político, o legado do Império Acádio perdurou. A ideia de um império unificado, a estrutura administrativa e a língua acadiana continuaram a influenciar os impérios posteriores da Mesopotâmia. A civilização minoica floresceu na ilha de Creta por volta de 2700 a.C., sendo considerada a primeira grande civilização da Europa. Seu nome deriva do lendário rei Minos, mas seu verdadeiro brilho veio no seu desenvolvimento cultural, econômico e artístico. Organizados em torno de palácios complexos, como os de Knossos, os minoicos criaram uma sociedade altamente sofisticada com escrita própria, arte refinada e uma economia baseada no comércio marítimo. Com uma marinha poderosa e rotas comerciais que iam do Egito ao Mar Egeu, a civilização prosperou por séculos. Diferentes de muitas culturas contemporâneas, os minoicos pareciam ter uma sociedade relativamente pacífica, com poucas evidências de fortificações militares. Suas pinturas, cerâmicas e rituais religiosos revelam uma cultura rica, centrada em divindades femininas e no culto à natureza. O impacto da civilização minoica foi profundo. Ela influenciou diretamente o desenvolvimento da civilização micênica na Grécia continental e moldou aspectos importantes da cultura mediterrânea, como a arquitetura palaciana, o uso do símbolo do labirinto e mitos que deram origem à base da mitologia grega. Mas a queda da civilização minoica permanece um mistério envolto em múltiplas camadas. O ponto de inflexão parece ter sido uma catástrofe natural. Por volta de 1600 a.C., a erupção do vulcão Tera devastou a região. Essa explosão foi uma das mais poderosas da história registrada e causou tsunamis massivos que atingiram Creta, destruindo portos e centros comerciais. Embora a civilização tenha tentado se recuperar, sua infraestrutura foi profundamente abalada. A economia marítima colapsou, as rotas comerciais foram interrompidas e a população enfrentou grande instabilidade. Além disso, arqueólogos identificaram sinais de incêndio e destruição nos palácios, indicando conflitos internos ou invasões. Essa fragilidade crescente abriu espaço para a ascensão dos micênicos, um povo guerreiro da Grécia continental que gradualmente dominou a ilha de Creta por volta de 1450 a.C. Com isso, a escrita linear A foi substituída pela linear B e a cultura minoica foi absorvida. A civilização continuaria por algum tempo, mas sob o domínio externo e com influência cada vez menor. Por volta de 1600 a.C., surgia na Anatólia um império que mudaria o curso das civilizações do Oriente Próximo, o Império Hitita. Com raízes indo-europeias, os hititas formaram uma sociedade organizada e altamente militarizada, conhecida por seu domínio no ferro e por desafiar gigantes como o Egito. Sua capital era uma cidade fortificada de impressionante engenharia.
e seu sistema de escrita cuneiforme revelava um aparato administrativo sofisticado. A ascensão dos hititas se deu por sua capacidade de unir diversos povos sob um sistema centralizado. Eles absorveram culturas vizinhas, usaram tratados diplomáticos, como o famoso Tratado de Paz com o Egito após a Batalha de Kadesh, e se destacaram pelo seu código de leis, que antecipava aspectos de justiça social, como multas e compensações, ao invés de punições cruéis. Mas o colapso dos hititas veio tão rápido quanto a sua ascensão. Por volta de 1200 a.C., uma série de fatores internos e externos se combinaram para provocar sua queda. Internamente, o império enfrentava instabilidade política. A sucessão de reis era frequentemente contestada, e revoltas internas começaram a minar a autoridade do trono central. Externamente, o mundo ao redor entrava em crise. Um fenômeno ainda mal compreendido, conhecido como o colapso da Idade do Bronze, assolava o Mediterrâneo Oriental. Secas prolongadas, colheitas falhadas, terremotos e movimentos migratórios colocaram pressão sobre a fronteira do Império. Um dos fatores mais devastadores foi o ataque dos misteriosos povos do mar, grupo nômades e guerreiros que destruíram cidades costeiras e interrompiam as rotas comerciais. Por volta de 1170 a.C., a capital foi saqueada e abandonada. A escrita desapareceu da região por séculos. O império desmoronou em pequenos reinos independentes, e a civilização hitita como força unificadora desapareceu da história, sendo redescoberta apenas no século XX, com escavações arqueológicas que revelaram seu papel crucial no cenário antigo. Poucos impérios da antiguidade foram tão temidos e ao mesmo tempo tão admirados quanto o Império Assírio, surgido no norte da Mesopotâmia, em torno da cidade de Assur. O império atingiu seu auge entre o século IX e VII a.C., estendendo-se do Egito até a Pérsia, com uma máquina de guerra implacável, uma administração extremamente eficiente e um sistema de espionagem inovador. Os assírios dominaram o cenário político do Oriente Próximo por séculos. A força do império estava em sua organização militar, tática de cercos avançadas, exércitos permanentes e estratégias de terror psicológico. Cidades inimigas eram destruídas, populações deportadas em massa, e inscrições detalhavam cada vitória em uma clareza assustadora. O objetivo não era vencer, era esmagar qualquer resquício de resistência. No entanto, o poder assírio não se limitava à guerra. Eles criaram uma das primeiras bibliotecas conhecida, a Biblioteca de Nínive, reunindo textos religiosos, científicos e literários. Sua administração dividia o império em províncias com governos locais, ligados diretamente ao rei. O sistema permitia controle rápido de vasto território, mas também exigia um Estado em constante vigilância. No final do século VII a.C., uma série de fatores convergiram para sua destruição. Internamente, o império tornou-se insustentável. O custo de manter exércitos permanentes, controlar territórios distantes e lidar com rebeliões frequentes esgotou os recursos do Estado. As revoltas internas se tornaram cada vez mais difíceis de conter e a autoridade do trono foi sendo questionada. Externamente, a coalizão entre antigos inimigos selou o destino assírio. Babilônios e medos se uniram em uma ofensiva devastadora. Em 612 a.C., a capital Nínive foi tomada e destruída em um massacre que chocou até os padrões da época. Em poucos anos, as cidades assírias foram arrasadas e a civilização que por tanto tempo aterrorizou seus vizinhos desapareceu do mapa. Após séculos de domínio assírio, a Babilônia ressurgiu das cinzas com um vigor impressionante. O chamado Império Neobabilônico, que floresceu entre 626 a 539 a.C., foi um dos mais fascinantes e culturalmente ricos da antiguidade. Sob o comando de Nabucodonosor II, a cidade de Babilônia não apenas reconquistou sua autonomia, mas se tornou uma joia do Oriente Médio, com templos monumentais, jardins lendários e um sistema administrativo refinado. A cidade parecia um reflexo da ordem cósmica, onde religião, política e arte se entrelaçavam. O império também marcou um avanço significativo na astronomia, na matemática e no direito. Os babilônios registravam eclipse, previam movimentos celestes e utilizavam um calendário sofisticado. O Código de Hammurabi, embora anterior, continuava a influenciar a estrutura jurídica da época, reforçando um ideal de justiça estatal. Mas a grandeza teve um preço. A queda do Império Neobabilônico começou com erros estratégicos e uma crescente instabilidade política. Após a morte de Nabucodonosor, o Império enfrentou uma sucessão de reis fracos, disputas internas e conspirações na corte. O esgotamento econômico também se tornou evidente, resultado de guerras e de manutenção de um luxo estatal insustentável.
O golpe final veio de fora. Em 539 a.C., Ciro, o Grande, rei da Pérsia, marchou sobre a Babilônia, mas o mais surpreendente foi a ausência da resistência. A cidade foi tomada praticamente sem luta, com muitos habitantes vendo os persas como libertadores. Ciro se apresentou como restaurador da ordem divina e garantiu o culto aos deuses locais, uma estratégia que consolidou sua imagem e dissolveu o império sem muita luta. Começando como uma pequena cidade no Lácio, transformou-se em uma das grandes potências da história. O Império Romano alcançou seu auge em 2 d.C., sob o governo do imperador Trajano, com um território que se estendia da Bretanha ao Egito, da Península Ibérica à Mesopotâmia. Sua força estava na organização administrativa, nas poderosas legiões e numa rede de estradas e aquedutos que conectavam um vasto império como se fosse uma única cidade. Roma deixou contribuições duradouras. O Império Romano influenciou códigos jurídicos por toda a Europa. A engenharia romana permitiu a construção de estruturas monumentais, como o Coliseu e os aquedutos. E o latim, sua língua, deu origem a várias línguas modernas. O sistema político, com seu senado, magistrados e leis escritas, moldou a noção ocidental de república e cidadania. E mesmo após a adoção do cristianismo, o império continuou como uma máquina de poder e cultura. Mas mesmo os gigantes têm seus pontos fracos. A crise começou internamente. No século III d.C., Roma enfrentou um período de instabilidade intensa, conhecida como a crise do terceiro século, uma sequência de imperadores mortos, inflação desenfreada, pressões militares constantes nas fronteiras e colapso econômico. A confiança no governo diminuiu e a burocracia se tornou um peso insustentável. As invasões bárbaras deram o golpe final. Em 476 d.C., o imperador Rômulo Augustulo foi deposto. Não houve uma batalha épica, apenas um fim silencioso de toda uma era. O Império Bizantino foi mais do que uma continuação do Império Romano do Oriente. Foi um império com alma própria, que sobreviveu por quase 1000 anos após a queda de Roma. Sua capital, Constantinopla, fundada por Constantino em 330 d.C., tornou um dos centros mais influentes do mundo medieval, tanto em poder quanto em cultura. Combinando elementos romanos, gregos e orientais, os bizantinos criaram uma civilização única, marcada pelo cristianismo ortodoxo, pela arte refinada e pela administração centralizada. No auge, o Império Bizantino controlava vastas regiões do Mediterrâneo, incluindo partes da Itália, Grécia, Egito, norte da África e até porções da Península Ibérica. Seu sistema jurídico, o Corpus Juris Civilis, compilado por Justiniano, tornou-se um dos pilares do direito ocidental. Sua resistência a invasões islâmicas, as alianças diplomáticas e o uso da burocracia como instrumento de poder garantiram a sobrevivência do império mesmo quando o resto da Europa mergulhava na instabilidade feudal. Mas o brilho do império começou a se apagar lentamente. A queda do império foi resultado de uma combinação de fatores: conflitos internos constantes entre nobres, golpes palacianos e disputas religiosas como a crise iconoclasta. O império também enfrentou dificuldades econômicas, agravadas por tributações excessivas e pelo declínio das rotas comerciais. A Quarta Cruzada, em 1204, foi um dos golpes mais severos. Cruzados cristãos saquearam Constantinopla, deixando cicatrizes profundas e instaurando o chamado Império Latino. Cercado por todos os lados pelo crescente poder otomano, resistiu o quanto pôde. Em 1453, após um cerco implacável liderado por Maomé II, Constantinopla caiu. A última muralha do mundo antigo cedeu e o mundo entrou definitivamente na Era Moderna. O Império Inca foi uma das civilizações mais impressionantes do continente americano antes da chegada dos europeus. Surgido na região dos Andes, o Império teve sua capital em Cusco e se expandiu rapidamente, alcançando vastas áreas da atual Colômbia até o Chile. No auge do seu poder, no século XV, os Incas governavam milhões de pessoas e administravam um território extremamente montanhoso, com uma eficiência notável. A organização Inca era altamente centralizada. O imperador, ou Sapa Inca, era considerado descendente direto do deus Sol e concentrava todos os poderes. A sociedade era dividida em grupos que trabalhavam coletivamente para o Estado. Grandes obras de engenharia, como os terraços agrícolas, canais de irrigação e a rede de estrada com milhares de quilômetros, mostram o grau de sofisticação que alcançaram, mesmo sem tecnologias consideradas essenciais do Velho Mundo. Apesar dessa complexidade, o Império tinha fragilidades que contribuíram para sua queda. Quando os espanhóis chegaram em 1532, encontraram o Império enfraquecido por uma guerra civil devastadora entre os dois irmãos Atahualpa e Huasca,
que disputava o trono após a morte do imperador Huayna Capac. Essa guerra interna dividiu o povo, destruiu recursos e facilitou a conquista estrangeira. Além disso, doenças trazidas pelos europeus como varíola haviam dizimado boa parte da população andina antes mesmo do contato direto com os conquistadores. Francisco Pizarro, com apenas algumas centenas de homens, aproveitou o caos político e capturou Atahualpa em uma emboscada. Mesmo após o pagamento de um enorme resgate em ouro, o imperador teve o seu fim, e os espanhóis deram início à colonização da região. O Império Azteca, que floresceu no centro do atual México, foi uma das civilizações mais poderosas da Mesoamérica antes da chegada dos conquistadores espanhóis. Sua capital era uma das maiores e mais avançadas cidades do mundo, com uma população estimada entre 200 mil a 300 mil habitantes. Fundado no início do século XIV, o império se expandiu rapidamente, dominando grande parte do sul do México. Sua sociedade era altamente hierárquica, com o imperador no topo, seguido por sacerdotes, nobres e guerreiros, enquanto a maioria da população era composta por camponeses. Os astecas eram conhecidos por sua extraordinária engenharia, incluindo a construção dos chinampas, ilhas artificiais usadas para cultivo, e suas imponentes pirâmides e templos, que também desempenhavam um papel importante em suas crenças religiosas. O império era famoso por seu sistema de tributo, onde os povos conquistados eram obrigados a pagar tributo em produtos como alimentos, tecidos e metais preciosos. No entanto, a ascensão do Império Azteca estava longe de ser inabalável. Sua queda começou com a chegada dos conquistadores espanhóis liderados por Hernán Cortés em 1519. O imperador Montezuma II inicialmente tentou lidar com os espanhóis com diplomacia, acreditando que Cortés poderia ser uma reencarnação de um deus, mas as tensões logo se escalaram. O que parecia uma aliança amigável se transformou em conflito aberto quando Cortés, com o apoio de povos nativos descontentes com o domínio azteca, tomou a capital em 1521. As alianças feitas por Cortés com tribos locais que estavam subjugadas pelos astecas também desempenharam um papel fundamental na derrota do império. O Império Otomano foi uma das maiores e mais duradouras entidades políticas da história, com sua fundação datando em 1299, quando Osman I, líder de uma tribo turca, estabeleceu as bases de um império que ao longo dos séculos se expandiria para incluir vastas regiões da Ásia, Europa e África. Com a conquista de Constantinopla em 1453, o Império Otomano se consolidou como uma das potências mais poderosas da época, controlando áreas estratégicas como o sudeste da Europa, o Império Bizantino e o norte da África, com grandes partes do Oriente Médio. Sua estrutura administrativa e militar era altamente eficaz. O exército otomano, composto por grande parte por janízaros, soldados de elite, muito deles recrutados por um sistema que selecionava jovens cristãos para o serviço militar, era uma força temida em todo o mundo. Além disso, o império tinha um sistema de governança complexo, com o sultão no topo e uma série de ministros que administravam as várias províncias. A Mesquita de Sulemã é um exemplo da grandiosidade do império nessa época. No entanto, por volta do século XVII, o Império começou a enfrentar um longo e gradual declínio. A ascensão de potências europeias como o Império Russo enfraqueceu a posição estratégica do Império Otomano. Além disso, o Império não conseguiu se modernizar tão rapidamente quanto as potências ocidentais, o que resultou em uma crescente perda de território ao longo dos séculos seguintes. A derrota na Batalha de Lepanto, onde a frota otomana foi derrotada por uma coalizão de estados europeus, foi um golpe significativo. A Primeira Guerra Mundial foi o golpe final para o Império Otomano. Aliado a potências centrais, o Império sofreu derrota devastadora. Após o fim da guerra, o Tratado de Sèvres e o Tratado de Lausanne resultaram na desintegração do Império e na criação da República da Turquia, liderada por Mustafa Kemal. O Império Austro-Húngaro, criado em 1867, foi uma das grandes potências da Europa Central. Formado pela união do Império Austríaco e do Reino da Hungria, sua estrutura política era complexa, com dois monarcas, o Imperador da Áustria e o Rei da Hungria, que governavam conjuntamente, mas com divisão de poder significativa entre as duas nações. Esse império incluía uma grande diversidade étnica e religiosa, abrangendo germânicos, húngaros, tchecos, poloneses, croatas, romenos, sérvios, entre outros. A convivência de tantas culturas e etnias foi um fator de tensão durante grande parte da sua existência. No entanto, o Império Austro-Húngaro começou a enfrentar vários problemas no final do século XIX. A diversidade étnica do Império, que inicialmente era vista como uma fonte de força, tornou-se uma das maiores fraquezas. Muitos grupos étnicos dentro do Império começaram a exigir mais autonomia ou independência, o que gerou uma série de tensões políticas.
Além disso, o império era excessivamente dependente do sistema feudal e enfrentava dificuldades em se modernizar completamente, ao contrário das potências industriais emergentes na Europa Ocidental. A Primeira Guerra Mundial foi o catalisador final para o colapso do Império Austro-Húngaro. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinand da Áustria, em 1914, desencadeou o conflito. Ao final da guerra, o Tratado de Saint-Germain e o Tratado de Trianon resultou no colapso do Império Austro-Húngaro, dividindo suas terras entre novos estados independentes. Muito obrigado por assistir esse vídeo e se você aprendeu alguma coisa, deixe um comentário abaixo com a sua opinião. Curta e se inscreva se quiser uma segunda parte ou mais vídeos como esse. A história de Abraão atravessa territórios que moldaram a civilização antiga, desde as planícies férteis da Mesopotâmia, onde hoje se localizam partes do Iraque, até as montanhas da Turquia, os desertos da Síria e o sul da atual Jordânia, alcançando finalmente a terra de Canaã, que corresponde a regiões de Israel e Palestina. No coração da antiga Mesopotâmia, 4.000 anos, florescia uma das cidades mais avançadas do mundo antigo, Ur dos Caldeus. Localizada ao sul do atual Iraque, próxima ao rio Eufrates, Ur era um centro urbano sofisticado, lar de zigurates, escolas, bibliotecas e um culto poderoso ao deus Lua Nana. Foi neste cenário que nasceu Abrão, o homem que viria a ser conhecido como o pai da fé. Vivendo em meio a uma cultura politeísta e altamente desenvolvida, Abrão cresceu rodeado de ciência, religião e tradição. Por volta do ano de 2050 a.C., seu pai, Tera, decidiu partir de Ur com sua família rumo a Canaã, levando consigo Abrão, Sarai e Ló. No entanto, a jornada foi interrompida na cidade de Harã, ao norte, onde Tera morreu. Curiosamente, ali também era adorado o mesmo deus Lua de Ur, uma possível explicação para Tera ter escolhido aquele local como lar. Ali, em Harã, na região do atual sul da Turquia, o Deus invisível falou com Abrão pela primeira vez. Segundo Gênesis capítulo 12, versículo 1, Deus disse: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Aos 75 anos, Abrão atendeu ao chamado. Deixou tudo para trás, guiado apenas pela fé em uma promessa ainda sem forma. Seguindo antigas rotas comerciais, atravessou o deserto sírio, passou pelas montanhas do atual Líbano e chegou à terra de Canaã. Seu primeiro destino foi Siquém, onde Deus reafirmou a promessa. À tua descendência darei esta terra. Ali, Abrão ergueu um altar, selando sua aliança com o Deus que o chamara. A jornada seguiu para Betel e Ai, onde mais uma vez ergueu um altar e invocou o nome do Senhor. Após um início promissor em Canaã, Abrão enfrentou seu primeiro grande teste. A terra prometida foi assolada por uma severa fome, como relatado em Gênesis, capítulo 12, versículo 10. Estudos arqueológicos e dados climáticos indicam que secas prolongadas foram comuns na região do Crescente Fértil entre os séculos 20 e 22 a.C. Frente à escassez, Abrão tomou uma decisão estratégica: descer ao Egito, terra irrigada pelas cheias do rio Nilo, onde ainda havia alimento. Mas a fome não foi seu único desafio. Ao aproximar-se do Egito, Abrão temeu pela segurança de Sarai, sua esposa, que mesmo com cerca de 65 anos, era de extraordinária beleza. Temendo ser morto, pediu que Sarai dissesse ser sua irmã. Como conta Gênesis, capítulo 12, versículos 11 a 13, essa meia-verdade visava protegê-lo, mas colocava em risco o plano divino. Sarai foi levada ao palácio do faraó, e Abrão foi agraciado com bens e servos. Porém, como descreve Gênesis, capítulo 12, versículo 17, o Senhor interveio. Pragas atingiram a casa do faraó, por meios não detalhados, talvez revelações divinas ou consultas aos sacerdotes egípcios, o rei descobriu a verdade. Repreendeu Abrão e ordenou que deixasse o Egito, levando tudo o que havia recebido. Abrão retornou ao sul de Canaã.
Conforme Gênesis, capítulo 13, versículo 1, ele subiu do Egito com Sarai, Ló e todos os seus bens. Mas esse retorno não era triunfante. Era silencioso, reflexivo, marcado por aprendizados. Agora, rico em gado, prata e ouro, como narra Gênesis capítulo 13, versículo 2, Abrão não se deixou tomar pelo orgulho. Ao chegar novamente entre Betel e Ai, onde outrora erguera um altar, ele orou. Era um recomeço espiritual, um homem diante de Deus, voltando ao centro da promessa. No entanto, a abundância trouxe tensão. Os rebanhos de Abrão e Ló eram tantos que os pastores começaram a brigar. Como a terra não comportava os dois, Abrão tomou a iniciativa de paz. Em Gênesis, capítulo 13, versículo 9, propôs a separação amigável. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Foi um gesto de humildade e confiança em Deus. Ló então escolheu com os olhos. Viu as férteis campinas do Jordão, semelhantes ao Éden e à terra do Egito, conforme Gênesis, capítulo 13, versículo 10. Porém, ali estavam Sodoma e Gomorra, cidades de perversidade. Abrão, por outro lado, ficou com as colinas secas, mas sua escolha foi feita pela fé. E foi após esse gesto de confiança silenciosa que Deus renovou sua promessa. Gênesis, capítulo 13, versículos 14 a 17, registra: Toda esta terra que vês darei a ti e à tua descendência para sempre. E acrescentou que sua descendência seria como o pó da terra. Ele seguiu para Hebrom, nos carvalhais de Manre, região elevada e fértil da atual Cisjordânia, e ali ergueu mais um altar. As colinas de Canaã estavam em silêncio quando chegou a notícia. Ló fora levado cativo por uma coalizão de reis do Oriente. Quedorlaomer, rei de Elão, ao lado de Tidal, Anrafel e Arioque, marchou com fúria sobre os vales do Jordão. Era mais que um conflito local. Foi uma guerra internacional em escala antiga, descrita em Gênesis, capítulo 14. Esses reis vinham de terras distantes, como Elão, atual sudoeste do Irã, e Sinar, a antiga Suméria. A campanha foi calculada e implacável, ocorrida por volta de 1980 a.C. Ao saber do ocorrido, Abrão não hesitou. Homem de paz, revelou-se guerreiro. Reuniu 318 servos nascidos em sua casa e partiu em perseguição até Dan. Dividiu seus homens à noite e atacou com astúcia, vencendo reis poderosos e libertando os cativos. Um feito assombroso para um patriarca nômade. Ao retornar, foi recebido por dois personagens: o rei de Sodoma e Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque trouxe pão e vinho e abençoou Abrão. Em resposta, o patriarca lhe deu o dízimo, o primeiro mencionado na Bíblia, um ato de honra e devoção. Séculos depois, o autor de Hebreus veria em Melquisedeque uma figura de Cristo, eterno sacerdote de justiça e paz. Abrão recusou os bens oferecidos pelo rei de Sodoma, dizendo: Nada tomarei, para que não digas, eu enriqueci a Abrão. Sua confiança estava em Deus, não em alianças humanas. O vento soprava suave sobre as colinas de Canaã quando Abrão, já idoso e com o coração cheio de perguntas, ergueu os olhos para o céu. A promessa permanecia, mas o filho ainda não havia vindo. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo e o seu grandíssimo galardão.